Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wellington e eu espero que vocês estejam prontos para mais uma reflexão teológica. Dando continuidade então à nossa reflexão aqui no livro O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer, editado pelo Iago Martins, da editora Fiel, em parceria com Voltemos ao Evangelho. Esta é a segunda reflexão. Se você não viu a primeira, então volte aí no vídeo passado e para acompanhar direitinho o que vai se passar também neste. Na reflexão passada nós falamos sobre os adjetivos, o motivo da importância do texto de Romanos 3 e palavras imprescindíveis, que todos deveríamos então conhecer. Hoje eu vou tratar também de mais 3 pontos. Primeiro, entender o Evangelho é essencial. O segundo, a verdadeira empolgação. E o terceiro, acerca de missões. No primeiro ponto, então, entender o Evangelho, Paul Washer faz a seguinte pergunta. A questão é: se você não entender a glória de Deus que é manifesta no Evangelho, como então você viverá? O ponto é que é necessário entender o Evangelho. A vida cristã não é de um mero sentir. Os sentimentos estão presentes. Mas a vida cristã não é de um mero sentir. A vida cristã também passa pelo intelecto. Então, devemos então compreender, devemos entender acerca do Evangelho. Jesus disse que devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento. É necessário nós entendermos o que é o Evangelho. É muito estranho quando temos pessoas dentro das igrejas e que se dizem cristãs e que não sabem o que é o Evangelho. Em certa medida, a gente nunca vai conseguir compreender o Evangelho completamente. Mas é necessário nós entendermos, e muito mais do que isso, é necessário nós buscarmos entender aquilo que é incompreensível, como Paulo fala em Efésios, que é o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Mas é necessário nós compreendermos, é necessário nós entendermos o que é o Evangelho, é necessário nós sabermos que o Evangelho é Jesus morrer por nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitar ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vida, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. A boa nova de que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, como disse Paulo. O meu segundo ponto, então, acerca da empolgação. O que Porsche fala é o seguinte: existem tantos outros que são realmente nascidos de novo e que estão em busca de motivação, razão, zelo e força na vida cristã, mas não entendem que toda a força da qual eles precisam se encontra somente na verdade do Evangelho. Não existe nada mais profundo e mais valioso do que as boas novas consumadas por Jesus Cristo naquela cruz. Se entendermos bem essa verdade, teremos todo o fogo de que precisamos ardendo em nosso coração, e não precisaremos mais de falsa empolgação, emocionalismo vazio ou entretenimento barato. Essa é a questão. De onde deve vir a nossa empolgação para fazer alguma coisa no reino de Deus? Será que a nossa empolgação advém de eventos? Será que a nossa empolgação advém de movimentos evangelísticos? Será que a nossa empolgação advém do mero estudar teologia? Não deve ser assim. A nossa empolgação deve vir daquilo que de fato traz uma empolgação ao nosso coração, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Se nós entendermos o Evangelho de Jesus Cristo, como foi no primeiro ponto que eu falei, nós então saberemos que nenhuma outra motivação vale a pena. Tudo não passa de tolice. Devemos então procurar a verdadeira empolgação e não empolgação barata. Então, galera, essa questão da empolgação é muito importante. Nós devemos procurar no Evangelho de Jesus Cristo essa empolgação, esse fogo que arde no nosso peito
e faz-nos viver a vida cristã. Saber que Jesus morreu por nossos pecados e que ele hoje está vivo no céu, intercedendo por nós. E ele prometeu que nunca nos deixaria. Nós, então, pregamos o Evangelho, cumprindo essa promessa de Jesus Cristo, né, que ele não nos deixará, né, que ele estará conosco para sempre, em Mateus 28, 19 e 20. O meu terceiro e último ponto é acerca de missões. Paul Washer fala: fazer missões não significa enviar missionários, tampouco criar organizações. Fazer missões significa comunicar a verdade de Deus aos homens. Você pode enviar todos os crentes de seu país como missionários. Todavia, se eles não estão comunicando a verdade do Evangelho, isso não passa de tolice carnal. É necessário, então, que os movimentos de missões que tem pelo mundo saibam, primeiro, o que é o Evangelho. É fundamental que todo cristão saiba o que é o Evangelho. E o evangelismo, ou a missão, não é criar organizações. A missão não é criar movimentos evangelísticos. A missão é pregar o Evangelho. Esta é a missão. Esta é a vontade de Deus, né? Que nós proclamemos que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais nós somos os principais. Então, essa questão sempre envolve o entender o Evangelho, o ter essa empolgação pelo Evangelho e o proclamar o Evangelho. Se primeiro nós não entendermos o que é o Evangelho, se depois nós não tivermos o Evangelho como uma empolgação de nossa vida, nós não vamos conseguir, de fato, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E se nós fizermos qualquer outra coisa, um mero Jesus te ama, ou simplesmente um abraço grátis aqui, ou, cara, Jesus tem um plano maravilhoso para a tua vida, isso não é o Evangelho, é simplesmente tolice carnal. O que é necessário é que, assim como em todas as escrituras, mostra, desde Gênesis 3, versículo 15, que Jesus veio ao mundo para esmagar a cabeça da serpente. Ele veio para destruir as obras de Satanás. Ele veio para acabar com o pecado. É isso. E Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Eu espero que tenhas edificado e que nós possamos caminhar ainda mais aí neste livro, O Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer. E esta foi mais uma reflexão teológica, incentivando vocês a estudarem boa teologia.